Bom, então debaixo desse calorzinho delicioso de 38 graus aqui no Rio de Janeiro, para quem não está aqui, né, onde eu estou, perto de Bangu, Realengo, essa área aqui que é assim, bem quentinha, nós vamos realizar aqui o nosso estudo, que é muito legal esse assunto, né? Olha só. Nós iniciamos na semana passada, né, o homem depois da morte. Nós vimos o homem na vida terrena e aí agora a gente está iniciando aqui o que acontece com a gente após a morte, né? Aquilo que nós conhecemos como morte, mas que na realidade é apenas uma mudança de estágio. Então, na questão 144, só para a gente relembrar, Kardec coloca essa pergunta: como se separa a alma do corpo, brusca ou gradualmente? E aí nós fomos até lá na questão 155 do Livro dos Espíritos, como ele até coloca aqui como ponto de referência, a explicação direitinha que esse desprendimento é gradual, é lento, como ele fala aqui, conforme as circunstâncias da morte e conforme também o estágio evolutivo de cada um, né, nesse momento. Então ele diz aqui que os liames que prendem a alma ao corpo rompem-se pouco a pouco, e tanto menos rapidamente quanto mais material e sensual foi a vida. Então, quanto mais espiritualizado nós estivermos, ou seja, quanto menos apego, quanto menos ligação tivermos com esse mundo material, com esse corpo material, mais rápido será esse desligamento, né? Isso de forma geral. É claro que a gente sabe que existem aí as exceções, como ele fala aqui mesmo, dependendo do estágio em que você se encontra, de evolução, ou também dependendo das circunstâncias da tua morte, do tipo de morte. Mas a gente vai explanar isso aqui assim um pouquinho mais detalhado. E aí, na questão 145, ele pergunta: qual a situação da alma imediatamente após a morte do corpo? Tem instantaneamente consciência de si mesma? Numa palavra, o que vê, o que experimenta? Então o questionamento dele aqui é assim: como é que ficamos assim que nos separamos desse corpo? Como é que nos sentimos? O que a gente sente? O que a gente vê? O que acontece nesse momento, né? A gente já sabe que quando desencarnamos, continuamos sendo o mesmo ser, né? Não vamos falar assim pessoa, porque a gente já não está mais na matéria, saímos da matéria, mas continuamos com a mesma personalidade, com as mesmas características. O fato de sairmos do corpo não muda nada no nosso caráter, na nossa personalidade, a não ser o fato de não estarmos mais limitados pela matéria. Então a gente já fica assim, sem os limites dos órgãos do corpo material. E isso causa uma estranheza, isso causa uma diferença, né? A gente está acostumado com esse corpo pesado, com esse corpo grosseiro. Então o espírito está ali, limitado por esse corpo, cerceado, né? Como se estivesse dentro de uma armadura de ferro. De repente ele se vê livre dessa armadura, como é que ele se sente? Então o que Kardec vem colocando aqui para nós. Então ele diz que no momento da morte, de pronto, no momento que você se desligou ali, tudo é uma confusão. Mas justamente por isso, essa confusão se dá em função dessa diferença de sensações que a gente começa a ter. Uma coisa é você estar dentro desse corpo material grosseiro e outra coisa é você livre desse corpo. Então isso causa, né, uma estranheza, que no momento que logo no momento do desencarne, chega a gerar uma confusão. E aí por isso ele diz que a alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Está como que aturdida no estado de um homem que acordasse de um profundo sono e se esforçasse para compreender
a situação em que se encontra. A gente pode ter mais ou menos uma ideia disso aqui, né, do que é esse período de confusão. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Nós estamos acostumados a dormirmos, né, à noite, na nossa casa, ali com aquele ambiente do nosso quarto, onde os móveis estão daquele jeito, são aquele tipo de móveis, estão ali naquela formação, e todo dia a gente acorda e vê aquele cenário. Então, você abre o olho naquele cenário e não sente nada, não estranha nada. Mas quando a gente vai dormir na casa de outra pessoa, ou quando viajamos e vamos dormir em hotel, um lugar estranho ao nosso ambiente habitual, de manhã, quando nós acordamos, a gente passa por uns minutinhos ali, não digo uns minutos, mas uns segundos, quase um minuto talvez, e tentando identificar onde nós estamos. Eu, pelo menos, já passei por isso. E toda vez que durmo num ambiente diferente do meu quarto, eu sinto isso. Então eu abro os olhos assim e fico, aí aquilo vai chegando aos poucos, né? Onde que eu estou? Ah, viajei, estou em tal lugar, no hotel, assim, tal e tal. Um exemplo, né? Ou estou na casa de alguém, ou estou na casa de algum amigo conhecido e tal, que a gente dorme diferente. Então é mais ou menos isso que acontece conosco quando desencarnamos. Então passamos por esse períodozinho assim, meio confuso, até a gente poder entender onde nós estamos, né? A situação em que nós nos encontramos. Que bom, né, Kelly? A Kelly diz que vai ter uma boa adaptação porque ela não sente nada disso. Que bom, que você não vai estranhar, então. Você já está mais para espiritual do que para material. E aí ele diz que a lucidez das ideias e a memória do passado retornam-lhe à medida que se apaga a influência, olha só, da matéria de que acaba de desprender-se e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos, né? Então, quando a gente sai desse corpo pesado e entra, né, no mundo espiritual, onde a gente não tem nada material nos limitando, né, ali nos cerceando, os movimentos até, o pensamento, a visão, a audição, porque tudo está limitado pelos órgãos do corpo. Quando ficamos livres disso, a gente fica meio que perturbadinho. Isso não tem, vai ter que ficar um pouquinho, nem que sejam uns minutinhos, mas fica, até que você vai tomando consciência da tua atual situação. Você está preparado para isso? Você se preparou para esse momento? Então você vai tomando aos poucos consciência do que onde você está, de como você está, da tua situação. Porque o que ele diz aqui, você vai se desprendendo da interferência da matéria, e com isso o nevoeiro, né, que fica assim meio que confuso na nossa mente, vai saindo e vai se dissipando, e a gente vai conseguindo concatenar os pensamentos. Aí ele vem explicar que o tempo de perturbação que se segue à morte varia muito. Então, é nesse sentido aí que a gente estava falando aí, até que a Kelly fez a colocação, né? Conforme é o nosso conhecimento, conforme o nosso estágio, conforme a nossa ligação com o mundo material, isso vai determinar esse período aqui de perturbação, né? O Dudu coloca, você sabe, Beth, que eu sinto que você falou, mas quando durmo à tarde do que na casa dos outros, eu acordo que meio perdido e pesado. Porque é uma coisa que você não está acostumado a fazer todos os dias, acho, né? Estou falando sem mais pelo que você falou, que acontece quando você dorme à tarde, né? Que você faz isso todo dia. Quando você faz isso todo dia, tá rindo? Então, porque você faz todo dia? Pô, então então você não faz. Quando você faz, você estranha. Justamente por isso, você não está aquele habitual de quando à noite nós dormimos, toda noite a gente dorme. Então aquilo já é um ritual que a gente faz e não modifica a nossa
a nossa vivência ali, né? Agora, quando foge alguma coisa daquela rotina, aí a gente estranha. Pois é, esse desdobramento é diferente do sono da tarde. Esse sono que você faz à tarde não é um sono totalmente relaxado, né? Você não relaxa ali, vai dormir direto. Você dá uma paradinha ali para dar uma descansadinha, né? Então, o espírito não está totalmente à vontade, vamos dizer assim. Então você pode sentir essa diferença, diferente da noite. Agora, quando a gente, no momento do desencarne, o que acontece é a diferença que a gente sente de sair do peso do mundo material. Aqui no nosso centro, onde a gente frequenta, aqui um dos centros que são filiados ao Leon Denis, no Antônio de Aquino, nós temos uma reunião, acho que eu já tive a oportunidade de falar isso aqui para vocês. Toda terceira segunda-feira do mês, nós fazemos uma reunião em homenagem aos nossos entes queridos que já desencarnaram. Então, é uma reunião específica para fazermos preces para esses companheiros. Então, sempre vem uma pessoa, um orador da casa, um convidado, né? E diz, faz um estudo, sempre relacionado ao assunto, né? Ao desencarne. E depois nós temos uma prece e, no final dessa prece, sempre tem um médium que traz a comunicação de um espírito que esteja ali e que possa passar essa comunicação. Um parente de alguém, um ente querido. E geralmente quando vem assim, eles falam, né, dessa mudança, dessa diferença que existe do mundo material para o mundo espiritual. Para eles, a sensação que sente, né? Então eles comentam muito que é uma coisa assim estranha, porque você está acostumado com o concreto. O que eles dizem é isso. Nós estamos acostumados aqui com o concreto. Então eu estou com a minha mão aqui, eu sinto a minha mão, eu estou vendo a minha mão, né? Com os 5 dedos, mexo a minha mão, se eu vou pegar alguma coisa, eu estou ali sentindo o concreto. Quando você fica livre desse corpo, você não tem mais essa mão desse jeito, você já não tem mais definição. Você é um espírito ali, envolvido pelo perispírito, que não tem mais limite dos órgãos. Então você estranha. Lógico que isso não é para todo mundo, porque existem aqueles que estão muito ligados ainda a esse corpo material e ainda acham que estão com esse corpo. Então se veem com esse corpo. Mas isso aí são as exceções à regra. O normal é você não se ver mais nesse corpo e sentir a diferença, né? O Dudu diz que recebeu uma psicografia onde o espírito no final dizia: a morte me fez um bem danado. Aquele que já está cansado de viver e quer já recomeçar, de repente morrer para ele foi uma bênção, né? Já naturalmente não tinha mais o que fazer, já devia ter cumprido a missão e chegou, mas esperou o momento normalmente, então para ele deve ter sido uma bênção. Eu acho que para mim também vai ser. Eu espero que seja, né? Que eu tenha essa mesma, eu imagino que eu vou ter essa mesma sensação, porque é recomeçar logo outra para a gente aprender mais e para ir evoluindo. Então é isso que ele está falando aqui, né? Agora, esse tempo de perturbação, ele vai variar muito. Conforme ele está dizendo aqui, pode ser de algumas horas ou de muitos anos. E a gente tem casos aí de séculos. Eu, pelo menos, já tive experiência trabalhando em mesa mediúnica de atender a espíritos que estavam lá estacionados nesse período sem saber que tinham desencarnado, de mais de séculos de existência. Então, e também aqueles que, como a gente tem o exemplo lá do senhor Sanson, que o corpo ainda estava sendo velado e ele já estava tranquilamente dando comunicação na sociedade lá de estudos parisienses para Kardec. Então isso varia de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Cada um de nós se encontra numa situação, cada um de nós tem um determinado conhecimento, cada um de nós tem ali experiências diferentes. Então, nós não podemos dizer que vai ser tudo igual, tudo da mesma maneira, né?
Boa noite, embaixador, seja bem-vindo. Negrão, meu querido, também seja muito bem-vindo. Aí ele diz assim, que esse período é menos longo nos que se identificam quando viviam com seu estado futuro, pois compreendem imediatamente a situação. Eu acho que é o que vai acontecer conosco, né? Nós já temos conhecimento disso. Nós já temos esse entendimento que ao desencarnarmos, nós vamos passar por esse período, mas que vamos dar continuidade aí à nossa existência. Então eu creio que a gente não vai ficar demorando muito tempo nesse período de perturbação. Sabemos o que a gente tem que fazer, né? Eu penso muito nisso, desencarnei, falei com alguém, né? Achei que desencarnei, falei, ninguém me respondeu. Conversei, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, ninguém falou comigo, ninguém está me vendo, esbarro nas pessoas, ninguém fala nada, eu vou dizer assim, desencarnei. Então tenho que cuidar da minha vida agora, né? E vou correndo para o centro que eu frequento para poder lá ser atendido e ser encaminhado. É isso que a gente tem que fazer. Então, é o que ele está dizendo aqui. Quem tem esse conhecimento, quem tem esse entendimento, e é nesse sentido que a doutrina nos ensina a preparação para a morte, é para esse momento, para não ficarmos aí desorientados, perdidos, por muito tempo, vagando aí, sem saber o que fazer, né? E aí ele diz, ao contrário, esse momento é mais longo, quanto mais material lhe transcorreu a existência. Então aquelas criaturas que não se preocupam com essa vida espiritual, que não se veem como espírito, né? Mas sim como só esse que morreu, acabou, então eles não vão ter um período muito rápido, vai ser demorado até compreenderem totalmente, porque esse desligamento material vai ser longo na cabeça, na mente do espírito, não é? Na realidade não vai ser longo, mas na mente, e a gente sabe que é tudo uma questão de estado que nos encontramos. Isso vai depender da nossa mente, a nossa mente é que conduz o estado em que vamos nos encontrar. Então, se você está muito materializado, isso aí vai ser demorado e vai ser longo, né? Por isso, relembrando, o que a doutrina nos ensina muito, o que a espiritualidade sempre nos aconselha? Que nos preparemos para esse momento, porque é a única coisa que a gente tem certeza na vida, que um dia nós vamos desencarnar. É a única coisa, a gente, nem o dia, nem a hora e como, a gente não sabe, a gente só sabe que isso vai acontecer. Mais nada a gente tem certeza na vida. Então eu tenho que se preparar para esse momento. Até porque também a gente aprende com a doutrina que a nossa verdadeira vida é essa vida espiritual. Quando saímos da matéria e entramos no mundo espiritual. Essa é a nossa verdadeira realidade. Estamos aqui nesse mundo material, encarnados num corpo material, por algumas encarnações, por alguns momentos para podermos desenvolvermos todas as nossas potências, todas as nossas qualidades, todas as nossas virtudes e nos tornarmos espírito superior. Então a nossa verdadeira vida é essa, a gente tem que se preparar para isso. Viver agora, como nos ensinava Eurípides Barçanufo, viver no mundo sem ser do mundo. Ou seja, utilizar o que o mundo me oferece, porque eu ainda preciso, estando encarnado nele, mas tendo a consciência de que aquilo é passageiro. Nada é meu. Eu não preciso de nada desse mundo material quando eu voltar à minha verdadeira identidade, à minha realidade, que é a de espírito. Eu não vou precisar de nada disso. Então, é vivendo dessa maneira, trabalhar a nossa mente desta maneira para que a gente possa, quando desencarnar, ter um desencarne tranquilo e uma chegada no mundo espiritual sem muita perturbação. Tá? Então, e aí ele continua dizendo, a sensação que a alma experimenta naquele momento é também muito variável. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem.
Então não vai doer, a morte não vai doer, e a morte, e esse período após a morte não vai ser desesperador, não vai ser conturbado, não vai ser confuso, nem dolorido, nem sofrido, se você estiver se preparando desde agora para esse momento. Ou seja, se você está agora se esforçando para ser um homem de bem, não é? Se esforçando para vencer as suas más tendências, se esforçando para vivenciar as virtudes do homem de bem, a lei de amor, a lei de bondade, ser generoso, ser paciente, ser compreensivo, todos aqueles requisitos que estão lá no Evangelho, no capítulo quando ele fala do homem de bem. Se a gente está se esforçando para isso, esse período de perturbação que segue a morte não vai ser conturbado, vai ser tranquilo, como a gente tem assim o depoimento, né, de espíritos que eram pessoas do bem e que ao desencarnar tiveram esse período assim tranquilo. Tem o período de perturbação? Tem, todos têm. Isso aí até Jesus teve, né? Por que ele só pôde reaparecer depois dos 3 dias? Ele tinha que passar aquele período de readaptação ao mundo espiritual. Até para ele, então, foi uma coisa muito mais difícil por conta de ter carregado um corpo tão pesado, não é? Já sendo um espírito tão puro, tão elevado. Então, para ele, aquele corpo foi assim uma armadura mesmo de ferro, carregar aquele corpo. Para se desvencilhar daquele corpo, tinha que haver uma partezinha, um momento de adaptação. Então aí ele diz, é tranquila e em tudo semelhante àquela que acompanha o lúcido despertar. Como a gente desperta? Quando dormimos, acordamos tranquilamente na nossa casa, não acordamos? Assim vai ser o nosso despertar também ao desencarnarmos, se estivermos trabalhando para agirmos e sermos homens de bem. Para aquele cuja consciência não é pura e que teve mais apego à vida material que à espiritual, a sensação é de desassossego. Aí vem aquele desassossego que vai variar de intensidade de acordo justamente com também esse apego que ele tinha ao valor, ao mundo material. Não é? Então pode ser um desassossego um pouco e pode ser um poucão, um desassossego grande, enorme, né? E aí ele vai dizer, plena de angústias que aumentam à medida que se assentam as ideias. Então, se você é muito apegado a esse mundo material, aos valores materiais, aos bens materiais, isso para você é o mais importante. Quando você desencarnar, que você perceber, como ele diz aqui, ó, conforme as ideias forem assentando, ou seja, você vai percebendo que esse mundo não te pertence mais, que você não tem mais esse corpo, que você não tem mais aqueles bens materiais, que você não tem aqueles valores que para você eram os mais importantes, isso vai ser motivo de angústia, de desespero, de dor, de sofrimento. É como ele diz aqui, pois que então assalta o medo, uma espécie de terror, em presença do que vê e, sobretudo, do que é presente. Por quê? Não está mais vendo as coisas materiais que ele era tão ligado. Ou então está vendo, mas não pode mais utilizar, não tem mais utilidade. E até esse momento, até essa compreensão chegar, esse período aí vai ser esse período de desespero que ele fala aqui, de desassossego, de angústia, de sofrimento. Né? Então eu apegada às minhas coisas aqui, né? Minha casa, a computador, a livro, a disco, a não sei mais o que, a roupas, aos bens, aos sapatos, a tudo que eu tenho. De repente eu desencarno e não tenho mais aquilo, fico desesperada. E aí, se eu estiver vendo ainda as pessoas utilizando as minhas coisas e distribuindo, doando, ou então fazendo sei lá o quê, aquilo vai me desesperar mais ainda.
é o que a gente encontra muito, vê muitas situações desses espíritos lá quando a gente faz o atendimento no trabalho de desobsessão, atendimento a espíritos sofredores. Eles vêm nesse desespero, nesse desassossego, e sempre, na maioria dos casos, o sofrimento é por conta justamente desse apego aos bens materiais. E não só a objetos, não, mas aos bens materiais relacionados também aos entes queridos. Muitos não se conformam de se separar dos filhos, separar de esposa ou de marido, separar de pai, separar de mãe. Então ainda tem esse apego também aos entes queridos que a gente precisa trabalhar também, né? Porque eles não são nossos. A gente tem que entender isso. Não é meu marido, né? Não é meu pai, não é minha mãe. Eles estão meus pais, estão minha mãe, né? Estão dar na minha caminhada evolutiva. Então eu tenho que ter consciência disso. Eu desencarnando, vai se deixar de amar por conta disso? Não. Os laços do amor vão permanecer para sempre. Mas eu preciso entender que a partir do momento que eu desencarnei, a minha vida toma outro caminho. E eles têm que continuar seguindo a deles. Eu não posso ficar lá apegado. Apego, né, a vícios, que é terrível também. Você viciado, por exemplo, em cigarro, né? Quando você desencarna, você quer fumar. E aí, não tem como. Você não pode pegar um cigarro e acender, aí fica desesperado por aí perturbando os encarnados que ainda fumam para poder tirar a casquinha lá no momento que eles estão fumando. A gente vê muito isso também nas mesas de desobsessão. Então é importante essa conscientização de trabalharmos, né? O que a doutrina nos ensina sempre? Vamos olhar para dentro de nós. Vamos observar as nossas dificuldades. Nós, no estágio que nos encontramos, ainda temos muito apego a bens materiais. Então a gente precisa ir trabalhando esse apego. Eu amo muito meus livros, falando por mim. Eu tenho um apego aos meus livros porque eu adoro livro. Há tempos atrás, olha, para eu emprestar um livro era uma tristeza, né? A mão ficava assim, o livro na mão, e eu querendo dar, mas ao mesmo tempo não querendo emprestar. Então, quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, comecei a ter esse entendimento, a gente começa a trabalhar. Continuo tendo amor aos meus livros? Continuo. Sinto quando eu empresto algum e ele não me é devolvido? Sinto. Mas já não fico mais naquele desespero de antes. Por quê? Porque a gente vai trabalhando essa ideia, né? A gente até ainda resmunga, ainda reclama, poxa, emprestei meu livro que eu gostava tanto para fulano não me devolveu, mas eu também já aprendi que se não devolveu, é porque aquele livro tinha que dar continuidade aí à caminhada dele. Então a gente vai trabalhando esses apegos que a gente ainda tem, né? Todos os apegos que a gente ainda tem. Para quê? Para não ter esse sofrimento quando se encarnar. É isso que a doutrina nos ensina. E a gente está estudando isso aqui com esse objetivo. Não adianta a gente estar lendo isso aqui, entendendo perfeitamente isso, e sair daqui e não colocar em prática. É sair daqui e começar a se analisar. Eu sou apegada a quê? Não é? Eu tenho desespero de perder o quê? Eu tenho pânico de quê? E começar a trabalhar esses desesperos, esses amores, aí conforme é o que o Dudu está colocando, esses amores apegados demais, que isso nos prejudica. Tanto a gente que desencarna, como aquele companheiro que fica, né? Ele coloca aqui que aqueles velhinhos que quando morre um, o outro vai depois, e não se encontram no plano, ficam sofrendo. Vem nas mesas desesperado, é verdade. Porque não encontrou lá o seu bem-amado que desencarnou e por questões lá de necessidade de cada um ainda não se encontraram. Precisa trabalhar esse desapego, precisa trabalhar esse entendimento. É o que Kardec está colocando aqui para nós, né? E aí ele diz assim, experimenta, entretanto, um grande alívio e um imenso bem-estar
sensações que poderiam ser chamadas de físicas. Encontra como que o alívio de um peso, a felicidade por já não experimentar as dores corporais, que pouco antes da libertação ainda sofria, o desembaraço e a leveza como alguém que se tivesse livrado de pesadas cadeias. É assim que a gente vai se sentir, trabalhando para isso, não é? Então veja bem, você está aqui preso dentro desse corpo, que não deixa você nem dar um pulo, né? Se você der um pulo muito alto, você se esborracha no chão. De repente você fica livre desse corpo e você pode voar. Olha que maravilha. Que é o que Leon Denis descreve para a gente lá no livro Depois da Morte. Você pode flutuar. Você não precisa mais ficar preocupado com essa alimentação pesada que a gente ainda come aqui. Não é preocupado em fazer dieta disso, fazer dieta daquilo, porque você não vai precisar mais disso. Porque essa comida que você come, a alimentação que a gente utiliza quando encarnado, é para cuidar do corpo material que precisa disso. O espírito não precisa. O espírito não precisa de feijão, de arroz, de carne, de macarrão, de batata, de legume, nada disso. O espírito não precisa nada disso. O que precisa disso é o corpo material, que precisa dessas proteínas que esses alimentos possuem. Então a gente ficando livre disso, fica livre dessa problemática de dieta, de alimentação. Olha que maravilha. Então é o que ele está dizendo aqui. Você vai começar a viver um grande alívio, um bem-estar, né? A gente só vai precisar de prece, né, Dudu? Olha que coisa linda. Sensações que poderiam ser chamadas de física. Você fica livre de dores, né, nas artrites, dores nas pernas, dores na coluna. Quem tem problema de coluna, que sente muita dor, fica livre disso tudo. Por quê? Porque você não tem mais esse corpo. Agora é preciso trabalhar para isso, não é? Não é de qualquer maneira que você vai ficar livre, não. Se você não trabalhar para isso, como ele diz aqui em cima, se você não se autoanalisar e não começar a combater essas dificuldades em relação ao mundo material e começar a trabalhar a vida de espírito que você é, a verdadeira vida que é a vida espiritual, você não vai ter essa leveza quando desencarnar. Vai continuar sofrendo as influências do corpo material. Então ele diz assim, ó, o desembaraço e a leveza como alguém que se tivesse livrado de pesadas cadeias. Você sai livre. É o espírito que está na gaiola. Se não me engano, é Chico que fala isso, né? É o passarinho que lá preso na gaiola e de repente a porta da gaiola abre e ele sai daquela gaiola. Livre, leve, podendo voar para todo lugar. Esse tem que ser o nosso... É Chico, né, que fala isso, uma mensagem que ele tem. Esse tem que ser o nosso estado. É assim que a gente tem que se encontrar e viver quando desencarnar. Agora, para isso, a gente tem que trabalhar agora, né? E aí ele diz assim, em seu novo estado, a alma vê e ouve o que ouvia e ouvia antes da morte e em outras coisas, mas que escapavam à imperfeição dos órgãos físicos. Ou seja, agora eu sou limitada pelos órgãos físicos. Então, de repente, se eu tiver uma lesão no meu tímpano, eu já não vou ouvir muito bem, né? Começar a ter problemas no globo ocular, eu já não vou ver muito bem, não vou enxergar muito bem, né? Se eu começar a ter problema nas minhas cordas vocais, eu já não vou poder falar tão bem. Se eu começar a ter problemas nas minhas articulações e começar a ficar... vai se paralisando, ficando paralisada com os membros, eu não vou conseguir me movimentar e andar muito bem. Então é isso que ele está falando aqui. Limitado pelo corpo, o espírito ainda sofre essas consequências. Fora dele, né, ele já não sente mais. Não vai sentir mais dor, não vai sentir mais frio, não vai sentir mais dor de barriga, não vai sentir mais dor de cabeça, não vai ter mais dor de dente, não vai ter mais nada disso. Agora, para isso tem que se preparar desde agora. Então ele fala assim, que tem sensações e percepções
que nos são desconhecidas. Nós vamos, não é? Uma amputação, pois é, não vai ter sentido, não vai sentir nada disso mais. Por quê? Porque ele vai ser um todo. Não existe mais órgão para enxergar, órgão para falar, órgão para sentir, tato, essas coisas. Vai ser uma coisa só. E aí não tem mais dores, não tem mais problema, não tem mais nada. Mas para que seja dessa maneira, a gente tem que trabalhar isso agora, né? Viver agora como se já fosse no espírito. Começar a ter, a se preocupar com a vida espiritual. O que eu posso fazer agora que vai ser benéfico para mim na minha vida como espírito? E aí a gente sabe que é o quê? Trabalhar os valores morais. Desenvolver em nós a todos aqueles requisitos lá que o Evangelho nos apresenta, que é o homem de bem. Aí Kardec tem uma observação aqui que diz assim: estas respostas e todas as relativas à situação da alma, da morte ou durante a vida, não resultam de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos em milhares de seres observados em todas as fases e em todos os períodos de sua existência espiritual, desde o grau mais ínfimo ao mais elevado da escala, segundo seus costumes durante a vida terrena, gênero de morte, etc. Então Kardec está esclarecendo aqui que isso não foi uma teoria que ele começou a imaginar e escreveu. Não. Isso foi, né, as respostas que foram dadas aqui, essas colocações que ele faz, ele foi baseadas em observações, em experimentações, em evocação mesmo lá de todo tipo de espírito, trazendo para ele as informações de como se encontravam, como era a sua vida antes e o que resultou. Nós temos um pequeno exemplo lá no livro Céu e Inferno, onde ele colocou ali, catalogou e colocou ali vários exemplos de situações diferenciadas dos espíritos, das vidas materiais e as consequências na vida espiritual por conta dessa vida material que levaram. Então a gente tem ali os espíritos felizes, temos espíritos medianos, temos espíritos criminosos, os sofredores, situações ali variadas que a gente pode... Um dia nós vamos estudar esse livro aqui, O Céu e o Inferno, né? Com certeza. Mas a gente pode ir lá dar uma olhadinha, fazer uma leitura para já tendo noções disso, né? Pois é, os moleques, né, Dudu? E aí ele pergunta, né? A alma despreendida do corpo vê Deus? A gente escuta muito isso, né? Um dia mesmo eu tenho uma tia que ela é católica e praticante, vai à missa todo domingo lá, ajuda na igreja, é muito devota lá dos dogmas da igreja. E aí a gente sempre, de vez em quando, a gente está conversando. E ela estava falando que ela leva a vida dela, que ela tem muito cuidado de levar a vida dela, porque de fazer tudo que a igreja manda, porque quando ela morrer ela quer ver Deus. Então ela está se preparando para quando morrer ver Deus. E aí Kardec fez essa pergunta, né? A alma desprendida do corpo vê a Deus? Será que a gente desencarnando a gente vai ver Deus? E a resposta diz o seguinte: as faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua pureza. Só às almas elevadas é dado fruir da presença de Deus, ou seja, sentir mais a presença de Deus. Para isso nós precisamos estar elevadíssimos, lá dentro da categoria de espíritos puros, como ele diz aqui, ó, são proporcionais à sua pureza. Então, no estágio em que nos encontramos, meus amigos, não tenhamos essa doce ilusão. Tadinha da minha titiazinha, vai ter uma decepção muito grande, porque ela ainda vai ter que trabalhar muito, voltar muito, evoluir muito para poder
ter essa bênção de ver Deus. É aquilo que nós estudamos aqui nos dias anteriores, aí nos capítulos passados. No estágio em que nos encontramos, nós só percebemos Deus através dos seus atributos, né? Que nós já estudamos aqui. Aí ele coloca outra pergunta: se Deus está em toda parte, por que razão não é dado vê-lo a todos os espíritos? Uma boa pergunta, né? Se ele está em toda parte, por que a gente não pode ver? Resposta: Deus está em toda parte porque irradia para todas as partes. Pode-se dizer que o universo está imerso na divindade, ou seja, a gente pode dizer que o universo é Deus. Como nós estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, entretanto, acham-se envoltos por uma espécie de treva que oculta a seus olhos o que só se dissipa à medida que se purificam e se desmaterializam. Então é aquilo que nós falamos. Conforme nós vamos trabalhando as nossas virtudes, combatendo as nossas dificuldades, combatendo as nossas más inclinações, nós vamos purificando o nosso perispírito. Conforme o nosso perispírito vai ficando limpinho, né? A gente vai tirando essa negritude que ele ainda tem, vai deixando ele mais claro, ele tem condições de se irradiar. E no que ele irradia, né? E essa irradiação é por conta da luz espiritual que todos nós possuímos. Lembra que Jesus disse: deixe brilhar a vossa luz? Então essa luz que nós temos, ela vai se irradiando à medida que nós vamos purificando nosso perispírito. E conforme essa luz vai se irradiando, a nossa capacidade de ver tudo que está à nossa volta vai aumentando. E a nossa capacidade de perceber também, né, esse universo que está à nossa volta aumenta também. Então é por isso que ele diz: a gente vai percebendo melhor Deus, que no momento ainda está oculta por conta dessa espécie de treva, né? Essa condensação ainda que é o nosso perispírito, muito grosseiro. Conforme vamos nos espiritualizando, vamos sutilizando o nosso perispírito, a gente pode falar assim, vai se desmaterializando, purificando, nós vamos tendo capacidade de percebermos melhor aquilo que está à nossa volta. Consequentemente, vamos ter condições de percebermos com mais clareza a presença de Deus. E aí ele continua: os espíritos inferiores são, quanto à vista e com respeito a Deus, o que são os encarnados com respeito aos espíritos, verdadeiros cegos. Né? A gente não enxerga o espírito aqui à nossa volta. A gente sabe que tem um monte de espírito aqui junto a nós. Eu aqui, vocês aí onde vocês estão, temos espíritos ao nosso lado. Mas eu, por exemplo, não vejo nada. A minha vidência, a minha visão aqui é materialmente mesmo. Completamente, como diz o André, tijolo. Então, eu não vejo nada, mas eu sei que ele está aqui, sinto. Conforme eu vou, né? Conforme eu vou me evoluindo, conforme eu vou me purificando, eu com certeza vou ter a capacidade de enxergar melhor esse mundo espiritual. Isso mesmo quando desencarnamos. Aquilo que a gente fala, não é porque você desencarnou que você vai virar anjo purificado, não. Não vai mesmo. Você continua do mesmo jeito. Então, se você é tijolo, vai continuar tijolo. Agora, se está trabalhando para se limpar o teu perispírito, você está dando condições da tua luz brilhar e aí você ter um maior campo de visão, de ver as coisas, né? E é por isso que a gente tem que trabalhar agora. Não é esperar desencarnar para trabalhar essa purificação. Essa purificação tem que começar a trabalhar agora. Como? Vencendo as nossas más tendências.
O egoísmo, o orgulho, que a gente ainda tem muito. A gente tem, mas vamos combatendo. Já tivemos mais. Quando a gente estiver naquela de desistir, não desiste. Pensa que tu já foi pior. Muito pior do que você é hoje. Então hoje você está melhor. Então você pensa assim, pô, se eu estou melhor hoje, amanhã eu vou estar mais ainda. Então é lutar para isso. Analisar, se autoanalisar. Olha para dentro de si. Vê o que precisa ser consertado. Vê o que precisa ser tratado, o que precisa ser cuidado. E vai buscar os meios de fazer esse tratamento, de fazer esse trabalho de purificação da sua alma. Tem que começar agora. Não adianta a gente estar aqui estudando, não adianta a gente estar com esse conhecimento todo aqui e continuar com as mesmas manias. Vamos trabalhar, como diz Joana lá, vencer as nossas más tendências, né? A gente sabe, cada um sabe onde o seu calinho dói. Isso aí não adianta. Eu posso esconder de todo mundo o meu calo, mas eu sei quando ele dói. Por que dói? Então eu tenho que procurar ver o que faz o meu calo doer e cuidar, tratar do calo para que ele não doa, né? Falando numa linguagem mais simples, é por aí, cada um sabe do seu interior. Basta que a gente tenha coragem de olhar para dentro de si e poder perceber o que precisa ser trabalhado. Coisa que a gente muitas das vezes esquece, né? A gente prefere ficar olhando as dificuldades do outro, ficar observando o que o outro precisa consertar e esquece de olhar para dentro de nós. Então vamos olhar mais para dentro de nós. Que a gente consertando a gente automaticamente conserta o outro que está pertinho ali conosco também, né? Aí ele fala na 148 assim: depois da morte, a alma tem consciência da sua individualidade, como o constata e como podemos nos constatá-la. Então, quando eu morro, eu percebo que eu sou uma individualidade, né? Como é que eu constato isso? E aí ele responde: se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, para elas e para nós, seria assim como se não existissem. Então, a partir do momento que eu desencarno, e desencarnando eu me vejo lá desencarnada, a minha individualidade está lá. E me vejo ainda do mesmo jeito que eu era quando encarnada, não tem como você não entender que é individualidade, que somos individualidade. E como é que nós constatamos essa individualidade? Justamente por isso, porque não modificamos em nada. E não viramos anjinho, nem viramos capetinha. Continuamos sendo o que somos. Por isso, assim é que nós vamos constatar essa nossa individualidade. Então ele diz, as consequências morais seriam exatamente as mesmas. Nada muda. Não teriam quaisquer caracteres distintivos e a alma do criminoso estaria na mesma categoria que a do homem virtuoso, do que resultaria não haver interesse algum em praticar o bem. Se nós não tivéssemos essa individualidade, ou seja, se quando desencarnássemos, ficássemos todos iguais, né? Os bons seriam anjos e os maus seriam diabinhos. Ou então nem isso. Tudo a mesma coisa, é o que ele fala aqui. Não seria lógico. Não combina com a inteligência máxima que é Deus. Pois é, né, negrão? Para que eu ia me melhorar? Se eu vou mudar de qualquer maneira, não vai adiantar nada eu ficar trabalhando hoje para ser uma criatura do bem quando desencarnar. Ter um espírito mais adiantado, ser um espírito mais adiantado. Se eu não sou nada depois, mas não. Então a constatação disso é nesse momento, quando nós desencarnamos e percebemos que continuamos sendo o que somos. A individualidade da alma é posta em evidência de maneira quase material nas manifestações espíritas, pela linguagem e pelas qualidades características de cada uma, pois que pensam e agem de diversas maneiras. São boas umas, outras mais, umas instruídas, outras ignorantes, desejando algumas o que outras desprezam.
Esse fato prova evidentemente que não se acham confundidas num todo homogêneo, para não falar nas provas patentes que nos oferecem de terem animado tal ou qual indivíduo na Terra. Então, essas diferenças que nós encontramos com os espíritos, né, quando trabalhamos e temos o contato com eles, essas diferenças vêm mostrar para nós a nossa individualidade. Eu vou continuar com as minhas mesmas ideias, com os meus gostos, com os meus conceitos, com os meus defeitos e com as minhas qualidades. O fato de desencarnar não vai me transformar em nada. Só vai me deixar ficar invisível. Se eu tiver trabalhado, né, evoluído espiritualmente, trabalhado esse momento para esse desencarne, então eu vou ter ali a vantagem de não entrar naquele desespero de não saber o que está acontecendo comigo. Então eu vou trabalhando desde agora, me conscientizando de que sou um espírito. Quando eu desencarnar, vou desencarnar com os meus defeitos, com as minhas qualidades, apenas sabendo que sou um espírito, que vou continuar a minha oportunidade de me melhorar, de crescer, de continuar evoluindo. Então vou correr atrás dos meus prejuízos, né? E ele diz assim: graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma já não é uma coisa vaga, e sim um resultado constatado pela observação. Todo aquele trabalho que Kardec fez, observando, analisando, experimentando, pesquisando, evocando, para que tivesse a conclusão correta do que realmente é a verdade que a gente estuda aqui nas obras codificadas por ele, né? E ele diz: porque tem pensamento e vontade próprios, distintos dos das demais, a alma por si mesma prova a sua individualidade. Prova-o também com seu envoltório fluídico, o perispírito, espécie de corpo limitado que a torna um ser distinto. Os perispíritos também não são iguais. O meu não vai ser igual a de ninguém nesse mundo. E o de vocês também não vai ser igual a de ninguém. E aí, para a gente fechar aqui rapidinho, ele diz assim, como observação: creem certas pessoas escapar à censura de materialistas, admitindo um princípio inteligente universal, do qual absorvemos uma parte ao nascimento, parte essa que constitui a alma, e que devolvemos ao todo por ocasião da morte, e no qual se confunde como as gotas de chuva no oceano. Aquela ideia de que nós somos um todo, que apenas nos individualizamos quando encarnamos, né? Esqueceu, Dudu? Que pena. Vai lá que ainda dá tempo, meu querido. Então, quando nós encarnamos, nos individualizamos; quando desencarnamos, voltamos a esse todo, né? Como ele dá o exemplo aqui da água, das gotinhas de chuva que caem no mar, no oceano, e voltam ao todo do oceano. Não é assim, né? Vai com Deus, Dudu. Bom trabalho lá para você, viu? Obrigada, meu querido. É você que é muito bonzinho. Esse sistema nem ao menos se enquadra no espiritualismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O receptáculo comum do todo universal equivaleria ao nada, pois nele já não haveria individualidade. Então, olha só, a gente vai parar por aqui. Na semana que vem a gente vai falar do gênero de morte, se o gênero de morte influi aí no estado da alma, né? E isso aí, e o Negrão faz uma boa colocação aí, né? Mesmo porque o perispírito fica mais sutil conforme nós vamos evoluindo. Então isso vai dando a nossa individualidade. Nosso perispírito também não é igual, desencarnado, estamos lá envoltos pelo perispírito. E o nosso perispírito, ele também não é uma igualdade, né? É individual. Cada um tem o seu de acordo com o estágio de evolução em que se encontra.
Então vai ser um perispírito mais denso, menos denso, mais fluido, light, mais sutil, mais puríssimo, de acordo com o estágio em que se encontra. Então tá aí as provas, né, que Kardec coloca e trouxe para nós, de que nós somos individualidades, graças a Deus. Não somos um monte de massa que vamos nos aglomerar quando desencarnarmos e virarmos nada. Nós vamos continuar a nossa caminhada evolutiva, né? Não vamos ser destruídos. Isso é uma maravilha, a gente quando pensa assim, pelo menos eu acho isso maravilhoso. Você saber que não vai acabar nunca. E que tem todas as chances e todas as oportunidades de um dia estar sendo um espírito como o nosso mestre. Só isso, gente, nos incentiva, nos fortalece, né, para que a gente lute contra tudo que tenha agora, que esteja aí junto com a gente, nos prejudicando ainda. Né? Vamos continuar com nossas crenças, com nossos valores, né, Negrão? E a gente sabe disso. E que com todas as oportunidades de cada vez mais sermos melhores. E esse sermos melhores vem significar para nós sermos felizes, a verdadeira felicidade que a gente busca, que a gente sonha, que a gente está aqui lutando para isso. Eu acho que isso é o maior estímulo que a doutrina veio trazer para nós, provar para nós que nós somos espíritos imortais, que nós não acabamos com esse corpo material, que nós não sumimos, desaparecemos, que nós continuamos e continuamos tendo todas as oportunidades que forem necessárias para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente ser feliz. Porque foi isso que Jesus, quando esteve aqui, prometeu para nós. Né? Ele disse para nós, faça o que eu faço. Ensinou-nos o caminho. Disse como deveríamos agir, para que a gente pudesse estar junto a Ele um dia, vivenciando a vida no reino de Deus. Continuando, porque Ele continua trabalhando, como Ele mesmo diz, que não para de trabalhar, porque o Pai não para, que é Deus. Nós também não vamos parar de trabalhar, porque o trabalho é que nos vai fazer cada vez mais sermos melhores, e uma vida boa, uma vida produtiva, não aquela vida parada, aquele marasmo de não fazer mais nada, né? Então isso nos incentiva muito a estarmos aqui agora estudando e buscando o conhecimento para a gente poder caminhar, né? Caminhar e ser feliz, porque esse é o nosso destino. A gente está encerrando nossos estudos de hoje, agradecendo aí a presença de todos, as vibrações, as colocações. É muito bom estar aqui com vocês. Nossa, esse trabalho aqui eu faço com muito carinho, porque eu adoro. Toda quarta-feira, toda sexta-feira, essa horinha que a gente passa aqui, dessa maneira bem simples, estudando aqui esses ensinamentos que a doutrina nos traz, nos faz muito bem. A mim faz muito bem. Por isso que eu conto sempre com a presença de vocês aqui, para que esse trabalho continue cada vez mais, né? Tem mais vaga, pois é, né? Bom, gente querida, quem é que vai fazer a nossa prece de encerramento? Deixa eu ver aqui. Convidamos alguém aí para fazer a nossa prece de encerramento. Ninguém quer levantar a mãozinha hoje?